Bom dia. Salmo 78, irmãos. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às minhas palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem se levantasse e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas passassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem de dia os guiou com uma nuvem, e toda noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grande abismo. Fez sair fonte da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse tudo dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel.
Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então procuravam e voltavam e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no a boca e com a língua lhe mentiram, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas das vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Senhor de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. Ele os mandou enxames de mosca que os consumiram e as rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com petrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos corisco e seus rebanhos, e atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira. Furou indignação e angústia, abriu caminho à sua ira. Não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. Feriu todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã, mas fez com que o seu novo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto, como a um rebanho. E os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traçoeiro, pois lhes provocaram a ira com os seus altos, e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os, e o fogo e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono,
como um valente que o vinho excitasse. E feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, teu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas. De após as ovelhas pejada, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Salmo maravilhoso, né, irmão? Não tem nem mais nem o que dizer. Aqui está explicando para a gente aqui tudo, irmão. A gente vê aqui como que Deus é um Deus zeloso, um Deus amoroso, como está escrito ali em Isaías 49:15, ainda que uma mãe, a qual gerou um filho por 9 meses em sua barriga, né, deu à luz, né, e venha se esquecer, como a gente estamos vendo nesses últimos dias aí, irmão, tanta criança jogado em tambor de lixo, dentro de lagoa, na beira das ruas, mas Deus está dizendo para mim e para você, eu não me esquecerei de nenhum de vós, porque eu tenho o vosso nome gravado na palma das minhas mãos. Isaías 49:15, irmãos. Deus é um Deus zeloso, e aqui ele novamente tem esse zelo para com esse povo, como tem tido para conosco, irmão, fazendo esse povo aqui se lembrar de cada detalhe, de cada ação que Deus fez. E aqui ele começa ali a falar com o povo, mas mesmo assim o povo ainda continua rebelde contra Deus, ao ponto de Deus ter que entregar na mão dos inimigos, para que os inimigos viessem castigar. E aí então, depois de um tempo, Deus agora se levanta com misericórdia, e ali levanta ali um rei chamado Davi, irmão, para que pudesse libertar da mão dos seus inimigos e fazer novamente um povo. E tudo isso que Deus faz para conosco, irmão, fazendo-nos recordar, fazendo-nos lembrar, a gente continua sempre nos mesmos erros, irmão. Sempre nos mesmos erros. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, não esqueça da tua lei, não esqueça da tua palavra, não deixa teus filhos esquecer, mas conte para os teus filhos e peça para os teus filhos contar para os filhos deles, e assim sucessivamente, irmão, para que eles se lembrem que existe um Deus que tem guardado, que tem suprido as nossas necessidades. Então continue falando desse santuário a qual Deus tem cobrado de nós. Você vê que o povo aqui, eles tinham abandonado o santuário, a tenda do Senhor, estava ali abandonado, irmão, estava voltando para outras coisas, esquecendo de Deus, sendo que Deus havia estabelecido aquele santuário para que pudesse estar ali dialogando, falando com eles. Assim como nos nossos dias, irmão, Deus tem levantado a igreja sobre a terra. Mas a igreja tem se esquecido do seu papel, irmãos. Tem esquecido. Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas quantos, irmãos, esquecem dessas coisas? Quantos têm esquecido e vivido de qualquer maneira, de qualquer jeito, irmãos? E aí começa a acusar o demônio de tantas das coisas, isso foi o demônio que fez, demônio. Muitas das coisas, irmãos, somos nós mesmos que fazemos por desobediência. Porque se nós não irássemos a Deus, se nós não desobedecêssemos a Deus, irmãos, estaríamos embaixo da bênção do Senhor. Mas quando nós queremos tomar o nosso caminho, a nossa direção, as coisas mudam, irmão. Enquanto Ló estava com Abraão, as coisas iam prosperando, as coisas iam bem. Mas a hora que começou ali a discussão entre os pastores, que Abraão falou, temos que dividir, o que Ló falou? Não, vou para lá. Ele poderia ter dito, não, aonde Deus me mandar eu vou. Não, ele decidiu, eu vou para essa direção.
E quando foi para aquela direção, olha o que aconteceu. Então nós temos que andar na direção do Senhor, meus irmãos. Meditar nesta palavra de dia e de noite, como nos diz lá em Josué, capítulo 1. E não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Lembrando que Deus, Ele é Deus. Não importa o que faça, não importa o que nós vemos acontecer, Deus continua sendo Deus. Não foi isso a qual aqueles 3 jovens nos falou lá em Daniel, capítulo de número 3? Os jovens não se desesperaram para poder se dobrar diante daquela imagem de escultura. O jovem não começou a querer fugir, preocupado se o fogo iria queimar ou não, se eles iriam morrer ou não, mas ele vira para aquele rei e diz: olha, rei, não importa se Deus quer ou não nos libertar, nos livrar de tuas mãos, mas nós não nos prostraremos diante de outro Deus. E quantos hoje têm se dobrado, irmão? Quantos hoje têm deixado o verdadeiro Deus, irmão, para ir atrás de deuses minúsculos? Mas a Bíblia aqui está nos dizendo, irmão, lembra de tudo isso, lembra das 10 pragas que foi enviada ali no Egito, como que tudo aconteceu com os egípcios e nada aconteceu com vocês. Olha como eu te guardei, como eu te livrei, o cuidado que tive com vocês. Aonde está a vossa fé? Porque nós parece que estamos perdendo a nossa fé, estamos perdendo as nossas raízes, irmão. Olha o que diz lá em João: nós somos ligados na videira, irmão. Diz que a vara que não prestar, ela é cortada e lançada no fogo. Nós temos que dar frutos, irmãos. Mas para darmos fruto, nós temos que estar na palavra. Não podemos esquecer das maravilhas do Senhor. Não podemos esquecer, irmãos. Tem gente que só serve a Deus quando as coisas estão da maneira que quer, do jeito que quer. Se não está da maneira dele, então não serve. Olha Paulo, irmão. Paulo queria uma cura, ele queria algo para a vida dele. Mas ele se contentou com a palavra do Senhor. Paulo, a minha graça te basta. E a gente, irmão, ficamos discutindo com Deus. Se o Senhor não fizer dessa maneira, eu não vou mais na igreja. Se o Senhor não fizer desse jeito, eu não canto mais no grupo. Se o Senhor não fizer desse jeito, eu não prego mais a sua palavra. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Miseráveis pecadores. Pó da terra, irmãos. Querer dizer para Deus o que nós vamos ou não vamos fazer. Nós não somos nada, irmãos. Se o Senhor despertar sua ira, todos nós estamos destruídos. Mas graças à tua misericórdia, irmãos, é que limita essa ira de Deus. E que abre o amor, a misericórdia, como está lá em João capítulo 3,16, que Deus amou este mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que se arrependa venha ter salvação. Mas a gente esquece de tudo isso, irmão. Esquece. E começamos a fazer como este povo, buscando o castigo de Deus. E quando chega o castigo, aí começa a indagar e perguntar: cadê Deus? Será que Deus se esqueceu de nós? O que está acontecendo? Será que Deus não ouve mais as nossas orações? Será que Deus realmente existe? Será que isso não é coisa que inventou? Mas espera aí, irmão. E quando você estava no pó? Quando você estava naquela cama enfermo que o Senhor te curou? Mas não, esquecemos, irmãos. Deixamos o Senhor por coisas tão insignificantes. Já pensou se Jesus, quando fosse enfrentar aquela cruz, irmão, rejeitaste a cruz e nos deixaste perecer? Mas não. Ele disse: seja feito a tua vontade, ó Pai. E é isso que devemos fazer a cada dia em nossas vidas, meu irmão. Seja na vitória, seja na luta. Seja na bênção ou na maldição, mas seja feita a vontade de Deus. Porque somos nós que cavamos as nossas sepulturas, irmão. Somos nós, não é Deus. Deus quer que nós vivamos.
Mas nós é que cavamos sepultura, irmão, não obedecendo a sua palavra. Porque a palavra está dizendo, irmão, anda, viva nesta palavra. Se você viver a palavra, você não precisa correr atrás de bênçãos, está escrito lá em Deuteronômio. Porque as bênçãos, ela vai te alcançar, Deuteronômio 28. Confia, espera no Senhor, irmão. Deleita no Senhor e Ele concederá o desejo do vosso coração. Salmo de número 37. Salmo de número 30 diz, o choro pode até durar uma noite, irmão, mas a alegria vem pela manhã. Então esse sofrimento seu vai passar, meu irmão. Busque ao Senhor, confie nele. Não se desespere, meu irmão. Deus grandes coisas tem para mim e para você, mas depende de cada um de nós. A escolha é nossa, irmãos. Nós escolhemos. Você vê que Neemias estava naquele palácio servindo aquele rei, estava bem. O rei gostava dele, tinha de tudo, mas quando ele ouviu falar da cidade de Deus destruída, ele não se contentou. Diz que Neemias ele foi orar, foi jejuar. Ele chegou diante do rei e com sua face entristecida, poderia perder a sua vida, meu irmão. Mas ele estava ali preocupado com a cidade de Deus, com as coisas de Deus. E quantos de nós ficamos preocupados com a nossa própria vida? Que nós possamos voltar aos princípios, irmãos. Nos lembrar de tudo que Deus já nos fez. De tudo que Deus já operou em nossas vidas. Quantas palavras nós já ouvimos e se cumpriu em nossas vidas. E deixar de murmurar, de ficar falando mal, como esse povo aqui no deserto fazia. Será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Será que Deus pode nos dar carne? Quem somos nós, irmão, para ficarmos indagando? Mas nós temos é que dar graças em tudo, irmão, porque o nosso Deus, ele é bom, é um Deus de misericórdia, tanto que nos deixa até uma oração nos ensinando como devemos orar, como devemos pedir. Porque diz que as nossas orações não são atendidas porque pedimos mal. E o Senhor nos ensina. E aqui está então aqui lembrando de tudo aquilo que o povo passou, de tudo aquilo que o povo viveu, dos castigos a qual tomou, mas também nos mostrando que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus de amor. Um Deus, irmão, que se você se voltar para Ele, Ele está sempre pronto a ouvir o seu clamor. Mas você tem que dar o passo. Você tem que querer sair do buraco que você está, meu irmão. Olha aquele cego quando Jesus estava passando. Jesus passou, ele ia continuar sendo cego, ia continuar sendo um mendigo naquele lugar. Mas quando ele ouviu dizer de Jesus, ele correu atrás, irmão. Ele começou a gritar, ele começou a buscar para sair daquela situação. Assim é a minha e a sua vida, meu irmão. Nós temos esperança. Porque temos um Deus que pode e opera grandes milagres, irmão. Se você não tem força, peça a Deus, irmão. Peça a Deus, está lá em Tiago. Peça a Deus que Ele dá, irmão. Não lance em rosto, não. Ah, mas eu não posso, eu não consigo, não se preocupe. Diz lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, que não é por força nem por violência, mas é o Espírito de Deus que nos convence do nosso pecado, meu irmão. É o Espírito de Deus. Dê o primeiro passo e o restante Deus faz. Olha Zaqueu, um homem pecador, um homem cheio de maldade, mas ele deu o primeiro passo, ele foi até aquela árvore, ele se colocou numa posição que Deus poderia ver e ouvir as suas orações. A mesma coisa Deus quer fazer por você, meu querido, que está ouvindo esse áudio nesse momento, em qualquer lugar deste mundo. Seja em sua casa, no seu trabalho, dentro de um ônibus, dentro de uma condução, Deus te ama, meu irmão, e se importa com você. O diabo, ele é mentiroso, ele veio para matar, roubar e destruir, e tem colocado na sua mente, no seu coração, que você não tem mais jeito, que você não serve para nada. Mas a Bíblia nos diz, Deus te ama. Arrependa do teu mau caminho, arrependa dos teus pecados, aceite o Senhor como teu único e suficiente Salvador, e você vai ver que a sua vida se tornará uma vida de bênção, uma vida de prosperidade, uma vida de vitória. Mas confia no Senhor.
Se levante desse chão. Pare de ficar prostrado dizendo eu não posso, eu não consigo. Creia no Senhor. Tome uma posição e você vai ver que a partir de hoje a sua vida vai mudar. Porque Deus te ama. E eu estou orando por você. Eu estou orando para que Deus te levante da situação na qual você está. Para que Deus te liberte desse cárcere a qual está te prendendo, desses vícios malignos que está te matando, destruindo a tua família, a tua casa. Eu estou orando e eu creio em nome de Jesus que a partir de hoje Deus vai escrever uma nova história em tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.